Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou compartilhar com vocês as resinas que eu utilizo no meu consultório e a finalidade de cada resina. Então eu vou começar falando com vocês sobre as resinas para dentina. As resinas que eu utilizo para dentina nos dentes posteriores. Olha, eu utilizo a premissa da Care, porque essa resina ela tem uma boa relação custo-benefício. Você consegue trabalhar a anatomia, a escultura dos sulcos, e ela não escoa, ela é uma resina mais durinha. Então essa resina para dentina, ela é maravilhosa, eu utilizo para dentes posteriores. Uma outra resina também para dentina que é ótima é a Forma. Também ela nos permite esculpir os sulcos em dentes posteriores e é uma resina boa de trabalhar também com uma boa relação custo-benefício. Uma outra resina que também é maravilhosa para dentina é a Z350. E a Z350 ela também é uma resina que é fácil você esculpir e ela mantém a escultura do dente. Ao contrário da Empress, né? A Empress, se você coloca a Empress, se você não for rápido para fotopolimerizar, aquela escultura ela se desfaz, porque ela é uma resina mais mole. Então, para escultura de dentes posteriores, essas resinas que eu apresentei para vocês são maravilhosas. E tem uma outra vantagem, que é a da Z350, a dentina da Z350, é que quando você tem uma parte escurecida do dente, essa dentina dessa marca, da Z350, ela que proporciona uma maior radiopacidade. Então ela é a melhor resina para você mascarar uma mancha do dente, né? Ou principalmente também, no caso de dentes escurecidos anteriores, utilizar uma fina camada de dentina da Z350, ela facilita demais mascarar. Claro que dependendo do grau de escurecimento, já até fiz um vídeo sobre isso, a gente vai precisar de utilizar corantes, tá? Mas essa resina de dentina da Z350 é maravilhosa para essa indicação. E para dentes, né? Para pacientes que têm apertamento, que são bruxistas, eu gosto muito de utilizar nos dentes posteriores a Enamel, né? A BF1, a BF2 e BF3. Vem só 3 resinas, mas elas são maravilhosas porque ela tem o mesmo modo de elasticidade do ouro. Nós sabemos que a literatura nos mostra que uma restauração de ouro, quando o paciente aperta, ela tem uma elasticidade que favorece ao dente, né? Então, essa resina, ela foi desenvolvida com essa finalidade para proteger o dente, né? No caso de pacientes que têm hábitos parafuncionais, de apertamento ou de ranger. Então, ela foi desenvolvida e com essa finalidade para ser utilizada em pacientes com hábitos parafuncionais e, segundo o fabricante, ela apresenta as mesmas vantagens de uma restauração a ouro. Nós sabemos que a desvantagem da restauração a ouro é a estética, então ela vem cumprir, além da parte funcional, essa questão também da estética. E ela só vem 3 resinas, que é a BF1, BF2 e BF3. Agora, é uma resina que também, assim como a Empress, ela é mais mole. Então você tem que trabalhar rapidinho ou depois trabalhar essa escultura do dente com broca, porque ela escoa, né? Mas ela tem um efeito camaleão com um dente maravilhoso. Então fica aí, né, a Enamel, que é a Biofunction, né? Por isso que ela tem esse nome, Biofunction, porque ela veio para ser equiparada a uma restauração a ouro para pacientes com hábitos parafuncionais. Vamos falar agora da Empress. A Empress eu gosto muito
É uma resina que tem alto valor, ela dá, assim, quando você utiliza essa resina, ela se assemelha muito ao esmalte. É uma resina maravilhosa, eu gosto muito de utilizar o esmalte da Empress em última camada, em dentes posteriores ou em dentes anteriores. Ela tem um brilho maravilhoso, ela dá um polimento muito bom e ela tem essa característica de alto valor. Então, quando você quer trazer um alto valor para a restauração, para o sorriso, essa resina é maravilhosa de ser utilizada. Eu faço casos posteriores, a última camada, eu gosto de utilizar ela, fica muito bacana e ela dá um polimento muito bom. Eu não gosto das V350 para utilizar em facetas de última camada. Eu utilizo para dentina, mas para esmalte não, porque ela não dá um bom polimento, né? E em dentes anteriores nós queremos um bom polimento e com o tempo ela tende a ficar mais acinzentada. Então eu utilizo a dentina para dentes anteriores e esmalte para dentes anteriores eu gosto da Empress. Gosto de última camada, que é a Estelite Ômega. Gente, essa MW, você utilizar na última camada, ela tem um efeito perolado, fica muito bonita. E ela dá um polimento assim maravilhoso para a sua restauração. Então, classe 5, que a gente quer um polimento, porque nós sabemos que quanto maior o polimento da restauração, sabe? Quando você joga água, a água nem fica ali no dente, né? Então, assim, o biofilme ele não vai ficar aderido. Quanto mais lisa e polida, melhor, porque o nosso esmalte é assim. Ele é liso e com bastante polimento. Então, nós queremos reproduzir isso para o nosso paciente. Na oclusal, não tem tanto problema, né? Porque é fácil escovar, então, e tem um atrito também da mastigação, não tem tanto problema. Mas em faces livres, nós precisamos de resinas com um bom grau de polimento. Então não adianta a gente querer pegar umas V350 e ficar polindo, usar lá uma excelente pasta de polimento que a gente não vai conseguir um polimento tão eficiente quanto uma Estelite Ômega, quanto uma Empress, nós não vamos conseguir. Então essa resina, ó, anotem aí, MW, se vocês quiserem comprar, eu quero comprar só uma resina da Estelite Ômega para a última camada, com TMW, é maravilhosa. E a Palfic também tem um bom polimento, ela é uma resina maravilhosa para você utilizar em restaurações, principalmente classe 5, justamente porque ela promove um alto grau de polimento. Então é uma resina que eu gosto bastante de utilizar para classe 5. Uma outra resina que eu já falei bastante, que eu sou apaixonada por ela, é a PF, né? Que essa resina é da Vitalescence. E ela é uma resina que ela promove um esmalte de efeito, de valor, ela tem um efeito maravilhoso para você também utilizar de última camada, tem um bom polimento e ela oferece para você utilizar na incisal, se você quer reconstruir a incisal de um central, reconstruir a ponta de um canino, essa resina é a resina, porque ela oferece uma resistência, ela oferece um polimento bom e ela tem um efeito camaleão assim com o dente. Então você pode pegar um dente lá 4 que você usa ela ali, ela vai trazer uma estética maravilhosa. Então essa resina para pontas de canino, para reconstruir incisal, é maravilhosa. PF Pure Frost da Vitalescence. Ou quando você quiser, né, ter um valor, mudar um pouquinho a cor do dente, essa resina é muito boa, né? Ela é chamada de esmalte de efeito. Então, essa PF para pontas de caninos e pontas dos dentes, ela é maravilhosa, tá bom? Outra coisa que falando em resistência, né? A gente tem que tomar cuidado com os incisivos inferiores, porque se você utiliza uma resina
de microparticulada, né, que na face livre dos incisivos ali no terço incisal, essa resina ela pode quebrar. Então nós precisamos utilizar uma resina nessa região que oferece uma boa resistência, um bom grau de polimento. Então essa resina é boa, a Empress também é boa para você utilizar, né, como última camada nessa região ali do terço incisal, tá? Então fica aí para vocês essas informações. Tem essa, a Vitalescence que eu gosto, essa IRB, sabe? Aquele halo azulado que você quer reconstituir quando você está fazendo uma faceta, uma classe 4. Então, essa resina é que eu utilizo para fazer esse efeito. Ela tem esse efeito azulado, tá? Então, é IRB da Vitalescence. Uma outra resina que é a minha queridinha, que eu não fico sem, é a WE da Z350. Essa resina, gente, eu utilizo para constituir a concha palatina dos dentes, seja de uma classe 3, seja de uma classe 4 ou de uma faceta. Ou quando eu vou aumentar a ponta dos dentes, a face palatina, a concha palatina, eu venho primeiro com a WE, utilizando ali como matriz de silicona, né, eu coloco a WE. Então essa é uma resina que não falta, não fico sem aqui no consultório, tá? E outra resina que eu quero falar com vocês é sobre a Renêmio Microfil. Então eu tenho essa aqui, SB2, que é para dentes clareados. Essa resina é uma resina cara, ela não é uma resina barata. Eu acho que de todas essas que eu mostrei para vocês, eu acho que essa é a mais cara. Mas, gente, essa resina é maravilhosa. Essa resina, ela tem alto valor, por isso que essa SB2 que eu falei, eu utilizo para dentes que foi feito clareamento, ou quando às vezes o paciente tem uma lente de contato e eu preciso fazer uma resina, né, e esse dente tem alto valor. Então eu gosto muito para a última camada essa resina Renêmio Microfil, porque ela traz um polimento, um brilho que vocês não têm noção. É assim, é maravilhosa. Fica uma resina parecendo porcelana, parecendo cerâmica. Então, gente, essas são as resinas que eu utilizo no meu consultório e cada uma eu vou utilizando para determinadas finalidades, conforme eu conversei com vocês. Então, para facetas, última camada, eu gosto dessas que eu mostrei para vocês, da Renêmio, gosto da MW, tá? Da Stellite Ômega, gosto da PF, da Vitalescence, então essas são as principais que eu utilizo, tá? E para concha palatina, a que eu uso mesmo é a WE. É claro que tem a Trans 30 da Empress, mas assim, eu gosto, que eu utilizo em todos os casos, na maioria dos casos, em todos não, mas na maioria dos meus casos eu utilizo a WE, tá? E é uma resina que eu gosto muito. Nós temos também a BLXL da Empress para dentes clareados, conforme eu falei para vocês. Essa resina ela tem um alto valor, é uma resina maravilhosa, muito bonita, que eu gosto bastante de utilizar em facetas, tá? Então essas são as principais resinas que eu utilizo. E eu vim compartilhar aqui com vocês porque outro dia eu recebi uma pergunta de uma colega que ela quis mudar a cor do dente utilizando WE. Gente, WE é esmalte de efeito, você não vai mudar a cor, né? É um esmalte de efeito, ó. WE, Trans 30, PF, IRB, né, que é a da Vitalescence, são resinas para você fazer um efeito no esmalte. Você não vai mudar a cor. Se você quiser mudar a cor, você vai ter que utilizar uma dentina ou essas resinas de corpo da Z350, que é a 1B. Todas essas que tem B, elas são resinas de corpo, então elas conseguem mascarar. É como se ela fosse substituir o esmalte e a dentina numa resina só, tá? Então, quando a gente
quer mudar a cor, mudar, né? Então a gente vai ter que utilizar uma resina de dentina e depois uma de esmalte ou uma dessa que eu falei para vocês, que é de corpo da Z350, tá? Porque essas resinas, que o Trans 30, WE, MW, são de efeito, são esmaltes de efeito, tá? Então nós precisamos entender como que funciona nossas resinas. A resina Palfic, ela é uma resina maravilhosa, tanto a Palfic quanto a Stellite Ômega, só que elas são de baixo valor. Então você tem que colocar ali uma dentina que aumente esse valor, para depois você utilizar essas resinas, senão você vai ter uma resina de baixo valor. É importante a gente saber disso. Então eu sei que se eu vou utilizar a Palfic e a Stellite Ômega, eu vou ter uma resina de baixo valor. Se eu quero ter alto valor, eu vou utilizar a Empress, né? Uma Empress, uma PF, que são resinas que trazem maior valor para minha restauração, tá bom? Então é isso, espero que tenha esclarecido um pouco sobre as resinas, e se vocês gostaram desse conteúdo, coloque aqui para mim, acione o sininho aqui do YouTube, né? Porque à medida que vocês vão fazendo comentários, vão compartilhando esse conteúdo, ele chega a mais pessoas, esse conteúdo é distribuído para mais colegas, e é isso que veio contribuir para você, pode contribuir também para outras pessoas. Então, se vocês gostaram, compartilhem. Coloque as dúvidas de vocês aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer de responder para vocês, tá bom? Todo mundo sabe, quem tá aqui no meu canal há muito tempo, eu já tô aqui compartilhando o que eu uso no meu consultório, no meu dia a dia, não tem nenhum vínculo com nenhuma marca. Então eu falo realmente do que eu acho que é vantagem, daquilo que é bom, que eu usei e que eu gostei. E o que eu não gostei também eu gosto de falar e compartilhar o porquê eu não gostei, o que eu achei que não valeu a pena. Então eu venho compartilhar com vocês. Mas escreva nos comentários as dúvidas de vocês, como eu estava falando, eu já tenho há uns 3 anos, eu venho compartilhando aqui conteúdo com vocês. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu respondo rápido, tá bom, gente? Então, um abraço para vocês, beijo no coração e até a próxima quarta-feira.